E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse 3, verso 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mantêm. Eis que farei que venham e adore, prostrando a teus pés, e saiba que eu te amo. Deus eterno, somos agradecidos pela tua manifestação no Monte Pôr do Sol, pela tua manifestação no ano 2000 e a tua manifestação neste corpo de crente, nesta esposa querida, aonde a tua palavra está manifestada. Somos gratos de poder fazer parte, somos gratos de poder ver, somos gratos de poder entender. Que o Senhor possa nos ajudar. Cada palavra que for falada aqui possa ser inspirada pelo Senhor. Sabemos que a inspiração não vem de nós, a inspiração vem do Senhor. Mas queremos ter uma inspiração correta, uma inspiração que venha de Apocalipse 10, do 8 a 11. Tudo que já foi feito, Senhor. Nós estamos aqui dizendo que vamos fazer algo mais. Estamos aqui crendo no que já foi feito. Não estamos aqui esperando a perfeição, não. Nós estamos aqui porque tomamos posse da perfeição. E sabemos que a tua esposa está vestida, a tua esposa está ataviada. Não existe mais nenhum mensageiro além de Brana e João, aqueles que trouxeram a revelação completa, a manifestação de Deus para a tua esposa. E agora estamos vestidos e estamos perfeitos nesta unidade. Só temos que agradecer. Se ainda tem mais que o Senhor vai manifestar, para eles tomarem posse disso, para eles crer que não é a capacidade deles, que não é a mente deles, que não é a santidade deles, que não é a oração deles, mas é o que o Senhor preparou para nós. Estamos agradecidos. Senhor, seja conosco, seja com teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Eu vou falar aqui do ministério de Jesus e Judas. Começar lendo aqui este ministério. A gente vai ver que Jesus Nazareno, ele foi ungido por Deus, igualmente como Judas também foi escolhido por Deus. O ministério de Judas não era o ministério do diabo, era o ministério de Deus. Ele foi escolhido por Deus. Então nós vamos começar a ler aqui
no parágrafo 107, na mensagem à Era de Filadélfia. Diz assim: ora, podemos notar imediatamente que este problema de falsos judeus ou falsos crentes já existia desde a Segunda Era. Então você pode ver que na igreja primitiva, desde a Primeira Era, já havia falsos crentes. E aquele espírito, ele já tinha sido encarnado. Porque você vai ver Jesus, o verdadeiro crente. Você vai ver Judas, o falso crente, entre os 12. Foi escolhido por Deus? Foi. Tinha a unção de Deus? Tinha. Expulsava demônio? Expulsava demônio. Pregava igual aos outros discípulos? Pregava igual aos outros discípulos. Olha só a diferença aqui do falso e do verdadeiro. Só que ali Jesus, o Espírito Santo, habitava sobre ele. Você vai ver aqui, vamos continuar aqui. Judas também, Satanás habitava sobre ele, habitava nele, Satanás. Você vai ver quando Jesus morreu e o Espírito foi a Deus. O Mombrana chega a dizer que se Deus não sai daquele corpo, ele não morria, que Deus não morre. Você vai ver Jesus sendo crucificado, você vai ver também Judas sendo crucificado, sendo enforcado. Eu vou ler aqui porque fica melhor. Ora, podemos notar imediatamente que o problema dos falsos judeus, falsos crentes, existia desde a Segunda Era. Este, que a si mesmo se chamam judeus, parece logo depois da primeira efusão da Primeira Era. E agora eles apareciam novamente na Segunda Era, depois da Reforma. É um princípio de Satanás. Este princípio é organizar, reivindicar a originalidade. É consequente, se qualifica a direitos e privilégios especiais. Deixe-me mostrar-lhe, lá no passado, na era de Esmirna, estas pessoas mentiram e disseram que eram verdadeiramente judeus. Essas pessoas, elas mentiram. A irmã Brana joga eles dizendo que eles eram verdadeiros judeus, mas eu estou dizendo que na era primitiva eles também mentiam dizendo que eles eram verdadeiro crente, quando eles não eram crentes. Esse quadro não se repete no desenrolar, não só de primeira e segunda etapa do irmão Brana, mas também agora na terceira puxada, quando eles dizem, eles afirmam que eles são verdadeiros crentes, mas eles são falsos crentes. Eles vieram para enganar, mas eles enganam só os não eleitos, aqueles que vieram predestinados para ser enganados. Aqueles que vieram predestinados para ser enganados por Abirão, por Corá, por Datã, aqueles foram sentenciados já para ser enganados. Agora houve um grupo de Josué e Calebe que eles não foram enganados. Eles não deixaram se iludir. Eles creram naquele mensageiro e não arredaram o pé daquela mensagem. É igualmente na Primeira Era. Tinha aqueles predestinados para crer em Jesus Cristo. E teve aqueles também predestinados para dizer que criam quando não criam. É aí que está a diferença. Eles falam, eles se identificam que são, eles são religiosos, eles louvam, eles pregam, é tudo idêntico, tudo parecido. É por isso que a Bíblia diz em São Mateus 24, que se possível fosse, enganaria até o próprio escolhido. Se possível, mas não é possível. É impossível um eleito ser enganado. É impossível um eleito ser persuadido pela falsa vinha. Aí as duas vinhas, a verdadeira vinha e a falsa vinha. Olha só, no passado, a era de Esmirna, estas pessoas mentiram e disseram que eram verdadeiramente judeus, aí entre parênteses, ou crentes, quando eles definitivamente não eram. O que é que vai diferenciar o crente verdadeiro do crente falso?
Há muitas noivas, mas só uma que é de Cristo, só uma que é de Brana, só uma que é do ministério de João. Outras professam o ministério, diz que é verdadeiro, mas nós vamos ver aqui no final do que eles são destituídos, de que eles são desprovidos para não ser a verdadeira esposa. Olha só, e eles eram da sinagoga de Satanás. Não é diferente. Esses que diz que são crentes e que combate a mensagem de João e que combate este play de João e que combate negando a mensagem de João. Sabe que da onde eles são? Eles eram da sinagoga de Satanás. Eles são da sinagoga do diabo. Eles eram o grupo organizado de Satanás. Irmão, isso é um perigo, exceção da vigilância, exceção do justo, porque a vigilância, ela já entra salva, ela já está salva, ela não vai alcançar salvação. É como você ficar clamando a Deus e dizer: Senhor, eu quero ser perfeito. Você não enxerga que essa mensagem é brã, essa mensagem é perfeição, você tem que tomar posse dela. Você não vai ser perfeito no corpo humano você sempre vai ter falha. No corpo humano você sempre vai ter dificuldade. Mas você tem que crer nesta mensagem que ela te trouxe perfeição. Brana é perfeito. Terceira etapa é perfeito. O Cordeiro saiu do trono é perfeitamente. Para que o Cordeiro saiu do trono? Para te fazer perfeito. Você tem que crer nisso. Às vezes a gente pensa que a coisa está para frente, quando a coisa está bem aqui diante de nós. Quando a coisa Deus já fez aqui no passado e você não quer tomar posse daquilo. Você basta reconhecer a palavra revelada que é o esposo. Você crê nesta palavra revelada. E você não é diferente do esposo, você é a mesma palavra. Como diz, é o mesmo pano. Você faz parte dessa palavra. Então, é esse Deus que está em você que te traz essa perfeição. Enquanto nós não chegarmos a esse entendimento, eu acho que é o que ainda está fazendo a gente ficar aqui na terra. É você não crer que esta mensagem te trouxe perfeição. É você não crer que esta mensagem te ataviou. É você não crer que Deus está manifestado. É muito fácil eu pregar que Deus foi manifesto em Brana. E Deus manifesto em João? Será se o Osmar Brana via que Deus estava manifesto nele através deste ministério? Com certeza ele via que estava nele. Ele sabia que estava nele. Agora, não é você dizer que este ministério, esta perfeição, estava manifesto em Osmar Brana. Se você vivesse, irmão, se os dois homens que representaram esta pirâmide, Brana e João, completaram esta pirâmide. E se você fosse viver do lado de Brana, você se escandalizaria com Brana, porque Brana era um homem como você. Brana era um homem como você, com paixões, com desejo, mas só que o Deus, a mensagem que estava nele, vencia tudo isso. Se você fosse morar perto de Osmar Brana, você vai ver que ele se aborrecia, ele se irritava, ele tinha os problemas de família, mas dentro de Deus tinha uma perfeição que controlava todas as coisas. É a mesma coisa que está nesta noiva. É isso que quando você descobrir o que ela é, o que está em você, quem te controla, quem trouxe essa perfeição, as pessoas estão esperando que algo vai descer do céu. Não vai mais descer algo. Que algum pastor vai se levantar no nosso meio e vai trazer algo além de que Osmar Brana trouxe. Agora é você tomar posse de que você tem. É você tomar, você sabe o que é tomar posse? É você crer aquilo e trazer para você esta mensagem. Não fique esperando, o rapto é uma revelação. Irmão, a revelação já foi dada. A revelação já foi dada.
E aonde é que tem fé de rapto? É nos 7 trovões. Você não tem que pegar a mensagem de Lutero e querer ir no rapto só com a mensagem de Lutero. Você não tem que pegar a mensagem de John Wesley e querer ir no rapto com a mensagem só de John Wesley. Você não tem que pegar a sua primeira e segunda etapa do irmão Brana e achar que você vai alcançar a perfeição. Não. Você não vai só pegar a terceira etapa do irmão Brana revelada sem esta parte da esposa, sem esta parte de João, sem crer no que João já fez na terra. Se você não quiser mais que a gente chame o nome, então vamos tratar só de ministério para ver se tu é crente mesmo, para ver se tu crê mesmo, ou tu é da sinagoga de Satanás. Ou você é da verdadeira vinha, ou você é da falsa vinha. Ou você é da sinagoga de Deus, ou você é da sinagoga do diabo. Ou você é da profundeza de Deus, ou você é da profundeza do diabo. Você que fica contra, você que ignora, não tem outro lugar para você estar. Não tem não. Vamos aqui mais um pouco. E Satanás, olha, o grupo organizado de Satanás, sim. O grupo organizado. Toda pessoa que é desprovida do Espírito de Deus, ela é organizada. Ela é um grupo. Ela é um grupo. Ela se opõe contra a mensagem de uma só pessoa. Ela se opõe à mensagem de um só homem. Olha só, porque foi esta era que vimos o começo dos homens no ministério tomando uma liderança não autorizada sobre seus irmãos. A pior coisa é você querer tomar uma liderança não autorizada para querer reger a igreja de Deus. Irmão, Judas era autorizado? Era autorizado. Mas ele era o quê? Da sinagoga do diabo. Pedro era autorizado? Pedro não somente ele era autorizado, mas ele foi vindicado. Judas não foi vindicado. Então esses homens aqui, eles queriam pegar, ministrar a palavra quando eles não foram autorizados. Esses ministros do dia de Pedro, que se levantaram nessa falsa vinha, que não era só os falsos judeus, mas eram os falsos crentes, eles se levantaram para ministrar a palavra quando eles não foram autorizados. Por quê? Porque pregar eles pregam, eles têm que pregar. Eles têm que pregar a mentalidade deles, eles têm que aplicar, porque eles não são autorizados para dizer que eles comeram o livrinho, estão profetizando outra vez. Não, teve um autorizado para revelar e teve um autorizado para comer este livrinho. E se eu estou aqui, e se você está aqui, é porque você ouviu este um que comeu. E quando você ouve este um, quando você come este um, então a vida que estava neste um, eu não estou falando do homem natural, eu falo a vida espiritual, aquele mesmo espírito que fez ele comer, que fez ele enxergar, que ele não aprendeu de homem algum. Você pode dizer que você não aprendeu de homem algum. Tu diz, mas como, pastor? Não, o pastor ele não aprendeu de homem, mas ele não aprendeu de Brana, não, ele aprendeu de Cristo. Que estava em Brana, porque aquele mesmo espírito que estava em Brana veio sobre Osmar Brana para ele comer o livrinho e esclarecer. E esse mesmo Espírito Santo que tu não aprendeu de Osmar, não. Tu diz o quê? Irmão, se o pastor Osmar tivesse a capacidade de ensinar, todas essas pessoas iam crer. Era o Deus que estava dentro de Osmar Brana que fez e que entrou em nós para a gente crer. Então, quando você vê assim, você honra não somente o ministério de Cristo, mas o ministério do homem que está na terra e Deus está trabalhando, obrando misteriosamente. Assim não é mais fácil? Olha só aqui. Vamos lá. Olha, a liderança não autorizada sobre seus irmãos, ministrando bispos, estabelecido em distritos sobre pastores. O que vimos, a seguida foi que na terceira era já havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Irmão, Satanás sempre ele tem um trono. Não pense que o trono de Satanás é só em Roma, não.
Não é só em Roma. O trono, eu estou falando da parte religiosa. Porque cada nação dessa é controlada pelo diabo. Cada estado desse é controlado pelo diabo. Mas eu estou falando, o trono de Satanás, não estou falando só Roma. O trono de Satanás luterana, a igreja luterana. O trono de Satanás, a igreja anglicana. O trono de Satanás, a primeira e segunda etapa do profeta. O trono de Satanás, a primeira e segunda etapa da noiva que Deus saiu. Quando Deus sai, vira trono de Satanás. A terceira puxada hoje é trono de Satanás, porque Deus saiu do sistema humano, sistema pastoral, está no sistema dele. Olha só, e o bispo estabelecido distrito sobre pastores, o que vinha seguir foi que na terceira era já havia definitivamente um lugar chamado trono de Satanás. Por que é trono de Satanás? Porque não é trono de Deus. Por que é trono de Satanás? Porque Satanás é que trabalha na mente, na cabeça do homem. E se você quer desenvolver, quer estabelecer, quer pregar para a igreja de Deus com a mentalidade humana, você é um trono do diabo. Tem que ser com a mentalidade de Deus. Aquela mente que estava em Brana, aquela inteligência que estava em Brana, agora está em cada um de nós. É a inteligência, é o espírito, é a harmonia, é o mesmo espírito. Irmão, como pode os profetas escreverem centenas e centenas de anos sem se conhecerem? E este que profetizou aqui, vem esse e profetiza sem ter conhecido esse, sem ter conversado e dá tudo certo. Porque você não tem que olhar para o homem. Era o homem, mas era o Espírito de Deus. Estava no homem, trabalhando, fazendo aquela obra e vindo para este outro homem. É o mesmo Espírito de Deus. Deus mudando de forma, Deus mudando de fisionomia. Deus saiu da fisionomia Jesus e passou para a fisionomia Pedro, Paulo e os discípulos. Deus saiu da fisionomia Brana e veio para a fisionomia João. Deus saiu da fisionomia João, agora está na fisionomia do corpo, do quíntuplo. E cada um que crê, não é só o quíntuplo. Se o quíntuplo hoje acha que ele vai levar esta igreja, ele é do trono de Satanás. A cabeça de Satanás. Satanás governa a cabeça, Deus governa o coração. Esta igreja, esta esposa, ela é controlada pelo coração de Deus. Não é pelo coração humano de um homem, é pela palavra revelada. Aí, trono de Satanás desta era, deu o casamento da igreja com o Estado, com poder do Estado atrás de si. A igreja ficou literal e fisicamente invencível. Mas Deus quebrou esta prepotência a despeito do poder do Estado. E a reforma trouxe grande luz. Lutero, trouxe uma grande luz, rompeu o Estado. Mas só que hoje, a terceira etapa, a tendência dela, desses que se diz crente, exceção dessa virginéssia que não se move, que está num pesadelo. Você sabe o que é um pesadelo? Pesadelo é quando você não é real. Pesadelo é quando você está preso, você não tem condições de tomar uma ação, de dizer eu creio, ele é meu profeta, este é o azeite. Você crê no mensageiro do dia, é o azeite. Você crê na mensagem da hora, a mensagem da hora está onde? Para você crer, para você dizer que tem um Espírito Santo, não adianta você dizer, eu creio na mensagem da hora, mas de onde ela veio, onde ela estava, onde ela está? O que aconteceu? Os luteranos se organizaram e se juntaram com o Estado novamente. Vemos a sinagoga de Satanás manifestada nesta sexta era. Ora, naturalmente que esse grupo de sinagoga não diria que ele era de Satanás. Não, senhores, eles diziam que eles eram de Deus. Nunca o diabo vai dizer que ele é diabo. Ele vai dizer que ele é o de Deus. E ele vai dizer que o de Deus é do diabo. Porque eles são de onde? Da sinagoga
de Satanás. Eles são da onde? Eles são do útero do inferno. Eles saíram do útero de Satanás. Eles nasceram de Satanás. Eles são como Judas. Olha só, olha aqui. Mas eles mentem. Eles são mentirosos. Eles mentem. Eles não mostram a palavra. Eles mostram as falhas. Eles mostram o problema. Eles mostram a dificuldade. Eles mostram a nudez. Satanás sempre é assim. Olha, vamos subornar estes guardas aqui. Vamos subornar eles. Para quando eles vierem perguntar, dizer que eles roubaram ele. Que os discípulos dele roubaram ele. E aquilo foi uma mentira que o diabo empregou, mas não para o eleito. Porque o eleito sabia que Jesus Cristo estava ressurreto. Porque aquele Espírito veio sobre ele e pôde se manifestar nele. A mesma coisa fizeram no ministério de Branham. Satanás mentiu para a igreja americana, dizendo na mentalidade deles que o irmão Branham iria ressuscitar para manifestar o 7º selo. Foi Satanás usando a inteligência, a mentalidade deles. E agora essa última puxada não foi diferente. Satanás tomou controle dos ministros. Satanás tomou controle dos membros através deste ministro, contando uma mentira. Uma mentira de Satanás, que tem que ouvir eles e que não tem que apertar o play. E que já não está pronto, e que eles vão fazer, que Deus usa vivo e não morto. Não, meus caros, nobres, amigos, irmãos. Vocês, todos da sinagoga de Satanás aqui estão mortos. Vocês estão mortos pela paixão, mortos pelo dinheiro, mortos pelo povo, mortos pela igreja. Morto por ganância, morto por popularidade, morto para trazer uma coisa a mais que Deus não trouxe. Quem quis ser maior no céu não foi Lucifer. Não quis trazer uma mensagem além da de Miguel. Quem quis trazer uma revelação maior aqui antes do ano 2000 não foi Lucifer, através de seus falsos profetas. Quem é que quer trazer uma luz maior, que quer dar uma continuidade a esta luz de Miguel, a esta luz do anjo forte? Não é estes ministros da sinagoga de Satanás, falsos crentes. Não, senhores, eles eram de Satanás. Não, senhores, eles dizem que são de Deus, mas eles mentem. Porque aquele que é verdadeiro judeu, isto é o que eles chamam de ser. E o que é o verdadeiro no interior, hein? Aqui está o resultado. Você diz que você é a verdadeira noiva? A verdadeira noiva não é no exterior. A verdadeira noiva é a palavra no interior. Ela nasceu, ela cresceu, ela desenvolveu. Ela está com este filho prometido, com ânsias para dar luz e encontrar-lhe nos ares. É no interior, não é no exterior, não é no pulo, não é no grito, não é nós vamos fazer, não. A noiva diz, já foi feito. A noiva não diz, a esposa não diz, nós vamos ser curados no futuro, não, nós já fomos sarados. A noiva não diz, ele vai revelar os selos, não, já a terceira etapa foi a abertura dos selos. A noiva não diz, João vai comer o livrinho, não, João já comeu o livrinho. E se eu quero, eu tenho que me alimentar deste um que comeu. Aquela voz que está no áudio, aquilo não é simplesmente a voz humana, é uma voz de Deus da revelação, usando as cordas vocais de um homem. Você quer ter fé de rápido? Dá ok aí. Você não quer dar o play? Então liga aí.
Mas de qualquer forma você está apertando o play. Você está perdendo tempo com o quê? Se você for eleito, você vai ouvir o que é de Deus. Você não vai só ouvir, porque tem uma coisa você ouvir e escutar. Se você ouvir e for o Espírito Santo, aquela eleição, aquela semente dentro de você, você vai viver, você vai obedecer. Você não vai deixar essa mensagem somente no seu intelecto, você vai descer 30 centímetros da sua cabeça. E ela vai começar a operar, ela vai começar a te dominar. Você vai saber que Ele está em você. E Ele vai dominar os teus desejos, as tuas paixões, as tuas emoções. Ele te controla. Quem é que te controla? Hein? Quem é que te controla? Vamos aqui mais. Porque aquele que é verdadeiramente judeu e o que eles clamam ser é o que é judeu no interior. No espírito bem, eles não são falsos judeus, significando que não são como diz Judas. Não é que eles sejam falsos, dizendo que eles não são da noiva. Eles são da noiva, mas não da noiva prometida. Eles eram judeus de sangue. Eles eram judeus de sangue. Eles não eram judeus nascidos de novo do Espírito Santo. Ele não era o crente nascido de novo do Espírito Santo. Eles são da noiva porque se uniram a ela, se congratularam a ela, se uniram através do companheirismo, não através da unidade. Unidade é quando você nasce. Quando você nasce, você entende o que o Pai quer. Quando você nasce, aquele Espírito que está no Pai está em você. Aquele Espírito que estava em Jesus era o Pai. Eu não faço nada se o Pai não me mostrar. Aquele Espírito que estava em Brana era o mesmo Espírito do anjo forte. Era o Pai que estava em Brana. O que estava em João era o mesmo Pai Bran. E o que está em nós é a mesma palavra. Isso que identifica, não é no exterior, não é oração, não é jejum. Você sabe por que eu jejuo? Eu jejuo por apreciação. Não é que eu jejuo. Para você jejuar tem que ter uma necessidade. Você tem que jejuar, Senhor, eu vou fazer esse jejum, mas não preciso ir para as redes sociais, convocar um monte de gente. Não, isso é fariseísmo. Eu vou fazer uma oração, eu entro dentro do meu quarto. Esse é ensinamento de quem? Ensinamento meu? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aonde é o quarto de Deus hoje? Aonde é o quarto de Deus? E Ele fechou a porta e você está selado por dentro. Aonde é o quarto de Deus? O quarto de Deus, o trono de Deus é o teu coração, que você ora secreto e nem o diabo descobre. Nem o diabo sabe que você orou, nem o diabo sabe que você pediu. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e teu Pai que em secreto vê, o que é que fala? Te recompensará. Então a noiva, ela está com essa mensagem dentro. Ela está dentro. É dentro. Ela não tem emoção? Ah, não, pastor, mas se tiver dentro tem que ter emoção. Não, ela não está no tempo de emoção. Ela está igual a Abraão. Abraão não tinha emoção. Abraão não tinha capacidade, virilidade para gerar uma criança. Tinha passado o tempo dele. A mulher dele, as veias mamárias e o útero dela estava praticamente, não estava fértil. Ela tinha passado dos costumes das mulheres. Ela dependia desse Deus entrar em cena para reviver tudo aquilo. É esta mensagem, é esse Deus que está dentro de nós, que nós estamos alimentando Ele, e nós estamos se alimentando dEle, é que vai reviver isto aqui, e os mortos em Cristo, que já estão ressurretos, aparecerão, e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos.
Você acha que isso é brincadeira? Você acha que isso tem muito tempo? O diabo faz tu pensar para o futuro? Que isto não vem agora? Isso vai ser como foi tirado o mensageiro de nós. Só que agora tem uma oportunidade de tu correr, fazer o que é correto, fazer o que é santo. Para você não querer fazer depois que passou, que não vai ter mais jeito. Vai ser só tribulação para este povo da sinagoga de Satanás. Esse povo que combate, esse povo que não admite. Vamos mais aqui na frente, senão eu não termino. Olha, Judas 19, não tendo o Espírito, os filhos de Deus são nascidos do Espírito. Estes não têm o Espírito, por consequente, eles não são filhos de Deus. Não importa quão fervorosos protestes ser, até onde vão para provar que são judeus, para provar que são crentes, para provar que são da noiva. É um espírito de mentira que está sobre a boca de todos eles, dizendo: eu comi o livrinho, eu estou profetizando outra vez. Cópia, Datã, Corá, Abeirão, espíritos não morrem. Espíritos de Judas não morrem. Um espírito de mentira tomou as plataformas deles. Olha, eles estão mortos, eles são filhos da organização, eles são filhos da igreja, do natural, eles são filhos de Brana, eles são filhos de Osmar Brana, eles são filhos de João, são no natural. São filhos, não no espiritual. Abraão teve 2 filhos, um com a livre, com Sara, e outro com Agar. O da Agar era o filho da escrava, perseguia o da livre. Eleito não persegue eleito, porque o de Agar perseguia, porque não era eleito. Se fosse eleito, não perseguia. Porque eles perseguem essa noiva? Porque eles são contra o aperto play. É porque eles não são nascidos de Deus. Porque se eles fossem nascidos de Deus, eles não perseguiriam a mensagem do pai deles. Eles não reconhecem o pai. Eles são ingratos, profanos, caluniadores, irreconciliáveis, irredutíveis. Eles têm aparência de piedade. Fala com aparência, mas tu vai medir ele com a palavra de João, não tem nada de João. É uma presunção, é um orgulho, é uma santidade fabricada. Satanás sempre foi assim. Mas dentro não é o grão. Eles são casca. Olha só aqui. Eles estão mortos. Eles são filhos da organização. E os verdadeiros frutos estão faltando. Eles estão edificando sobre seus próprios credos, dogmas, doutrinas, e a verdade não está nele, porque eles têm tomado seus próprios conselhos acima da palavra. Mas qual palavra? Mas eu leio a Bíblia acima da palavra de Apocalipse 10, do 8 a 11, quando Deus recolhe o mensageiro, ele sela aquilo e bate o martelo. Foi entregue tudo. Ninguém tem. Mas, como? Mas eu não tenho. É cópia. Eu te provo que tu é cópia. Eu pego a tua mensagem falsa que tu tem pregado e ponho paralelo à do mensageiro. E tu vai ver que é uma cópia muito barata. Olha só, permita-lhe mostrar-lhe o que eu tenho estado tentado ensinar durante todo esse tempo sobre as 2 vinhas que vêm dos 2 diferentes espíritos. Tome o exemplo de Jesus. Jesus e Judas. Desta vez, Jesus era o filho de Deus. Judas era o filho do diabo, filho da perdição. Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Você está vendo esse paralelo? Filho de Deus e filho do diabo.
O Espírito de Deus entrou em Jesus para ele evangelizar os pobres, aflitos de coração e apregoar o ano aceitável do Senhor. O mesmo Espírito entrou em Judas para ele tentar desfazer, para ele tentar roubar um ministério que era de Deus. Olha só, ele era filho da perdição, Deus entrou em Jesus, Satanás entrou em Judas. Jesus tinha um ministério pleno do Espírito Santo, pois, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 2,38 diz, porque foi contado, Judas conosco alcançou sorte neste ministério. Você pode ver que Judas também foi escolhido. Assim como Jesus foi ungido, Judas também foi escolhido. Agora, chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para que os expulsassem, para curar todas as enfermidades e todo o mal. E este espírito que estava em Judas esteve interruptamente no ministério de Jesus. Sempre este espírito de Judas, ele anda paralelo. Esse espírito de Judas, ele estava no ministério de Brana. Brana partiu. Esse espírito de Judas se levantou na América do Norte, logo para fazer uma ressurreição isolada, logo para dizer que o irmão Brana ia ressuscitar. Esse espírito de Judas, ele estava ali colocando uma dualidade, não tinha mentalidade profética, botando uma dualidade. Esse espírito de Judas ainda crê, ainda diz que o 7º selo não foi revelado. Esse é o espírito de Judas que estava junto ali, que ressuscitou depois da partida do nosso mensageiro e profeta Elio Marion Branham. Esse espírito de Judas, ele veio campeando até por volta do ano 2000. Ele vem e se enforca de novo quando ele vê a terceira etapa, mas ressuscita. Quando a unção vem sobre pastor Osmar Branham, esse espírito de Judas também desce. Ele nasce junto ali. Ele nasce junto. Você vai para frente e vê o espírito de Judas, a própria mensagem enforcando eles. Eles foram sendo enforcados através dessa trajetória da mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Mas esse espírito de Judas, quando Osmar Branham, o corpo que habitava aquele ministério de João, de comer o livrinho, quando ele partiu, aí você vai ver também o espírito de Judas partindo. Aí esse Espírito Santo, este espírito de revelação, vem e ressuscita na igreja. Ele ressuscita na igreja. E o espírito de Judas levanta ali uma obra de nicolaíta entre os pastores. Olha só a estratégia do diabo. Sabe o que o diabo fez? Eles nunca viram o ministério mundial. Se eles tivessem visto o ministério mundial, enxergado, crido no ministério mundial, eles nunca fariam isso. Eles tinham que fazer um jogo aberto para todo o povo que é do ministério mundial. Deixasse o povo à vontade e dissesse, olha, vocês vão tomar decisão, ou queira ou sem decisão. Mas o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um concílio, se esconderam, fecharam as portas e não quiseram saber para os crentes da igreja mundial. E depois que a igreja... Irmão, se eu estivesse na igreja de Paulo, eu estaria pregando contra aquele espírito dos dias de Paulo. Porque se eu creio em Brana é porque eu creio em Paulo. Se eu estivesse nos dias de Brana, Deus teria me recolhido porque eu era um eleito, não era para tocar nesse assunto. Mas como eu sou do ministério aqui de João, a gente tem que falar de coisas presentes. Coisas real. Aí depois que eles fizeram o concílio de ministro e fizeram o que tinha que ser feito, aí depois abriram e queriam ter uma posse do ministério mundial. Não.
O ministério dominical não é controlado por ministro, por concílio pastoral, por grupos de homens. O ministério mundial, ele é dominado pela palavra de Apocalipse 10, do 8 a 11. Talvez você não possa ver, talvez você veja o homem, mas este Deus está nesta esposa, que não precisa de homem algum. O que é que tu vai fazer com a mente do diabo querendo governar a igreja de Deus? Olha só, aí vamos ver aqui, e chamando seus 12 discípulos, deu o espírito imundo, expulsaram para curar toda a enfermidade do mal. Judas recebendo, olha só, este espírito que estava em Judas estava interruptamente no ministério de Jesus. Então ambos chegaram à cruz. Jesus foi dependurado na cruz, voluntariamente, dando sua vida pelos pecadores e entregando seu espírito a Deus. Seu espírito foi para Deus, depois foi derramado na igreja no dia de Pentecostes. Hein? Você pode ver que quando o irmão Branham foi recolhido, esse espírito terceira puxada foi a Deus e foi derramada aqui no ano 2000 num homem só, para desenrolar aquilo que era profecia, que era a visão, que não podia falar, que não podia escrever, e que Branham revelou, e que Branham não podia explicar, ele veio e explicou. Aquilo não é o espírito de um homem, aquilo é o espírito de Deus no homem. E eu não estou contra ninguém, irmão. Eu não sou contra nenhuma eleição, não sou contra nenhuma igreja voltar, eu não sou contra a soberania, mas não misture mensagem mundial com igreja local. A mensagem mundial você não prende no local. A mensagem mundial ela é presa no local, enquanto o profeta, o mensageiro daquela mensagem mundial, aquele responsável é vivo. Mas depois que aquele mensageiro parte, a mensagem sai nos eleitos, não fica presa a um lugar. Você não teria que ficar preso na América do Norte, ela não ficou. Ela não ficou. Ela não ficou presa na América do Norte. Também ela não ficou presa ali naquela igreja local na América do Sul. O que foi que fizeram com esta mensagem? Fizeram sinagoga de Satanás. Eles o expulsaram. Eles se mostraram que são laodiceanos, querendo o controle do homem, o governo do homem, em vez do governo de Deus. Olha só aqui, está encerrando meu tempo. Porém, derramado na igreja, porém, Judas, dependurado a si mesmo, seu espírito voltou para Satanás. Porém, depois do Pentecoste, este mesmo espírito que estava em Judas, traidor, amava a bolsa do dinheiro, amava a popularidade, amava o ouro, amava a popularidade, amava o dízimo. Judas, voltando para a falsa vinha, que crescia ao lado da verdadeira vinha. Mas note, o espírito de Judas nunca atingiu o Pentecoste. Note, nunca o espírito de Judas vai atingir essa mensagem aonde ela tem que ser atingida. Esta mensagem, ela está preordenada para atingir não o intelecto, mas a alma do eleito. Ele nunca chegou a nascer de novo. E ainda tem mais uma coisa: esses homens, esses ministros, eles nunca vão alcançar a pedra de... Eles falam de pedra de coroa, mas não tem a pedra de coroa. Eles falam da inteligência de Deus, mas eles não têm essa inteligência de Deus que dá a vida, que dá o rápido, que dá a transformação. Eles não têm. Eles são desprovidos. Eles têm no de fora. Eles têm o dom. Eles sabem falar, mas não têm a vida. Eles têm que pegar satisfação. Eles têm que ligar. O que é que acha da gente fazer isso aqui? Teve um que chegou até a dizer: não,
Por favor, eu não posso falar. Eu não posso falar porque se a igreja fulana de tal de lá souber, eles vão ficar contra mim. Isso é denominação. Isso é sinagoga do diabo. Eles não podiam, mas que foi este espírito de Judas. Ele foi por causa da bolsa do ouro. Bolsa do ouro. Ele gosta da bolsa do ouro, conferido quanto dá, desprezando os órfãos, a viúva. É um verdadeiro safado, com licença da palavra. Ama o dinheiro, não fez nada, não ganhou ninguém. Fez nada. Ama o dinheiro, ama a bolsa, mas despreza o órfão, a viúva. Se dá uma cesta de R$45, tem que bater foto para dizer que está dando aquela cestinha de R$45. E despreza o amor, a caridade, a verdadeira causa da viúva. Vocês terão que prestar conta diante de Deus. Nem a América do Norte, ela tem algo a seu favor, que não desprezar a irmã Meta. Ela viveu bem, ela viveu amparada pela igreja, pelos crentes. E esses falsos apóstolos, falsos profetas, e como ele amava o dinheiro, eles amam o dinheiro. Não fazia viagem, mas por causa, agora eu tenho que fazer, eu tenho que pregar, porque o povo tem que ver que eu estou falando. Não, irmão, se eu não quisesse pregar, eu não pregaria mais. E o povo é de Deus. O dia que eu tiver que parar, que eu sei que eu vou ter que ser forçado a parar de pregar. Ou Deus vai me parar, ou o concílio vai me parar. Eu ficarei despreocupado, porque quem me sustenta é Deus. Eu não venho aqui para vocês dar oferta, eu não venho aqui para vocês dar dízimo, nem pedir nada de vocês. Eu venho aqui porque eu amo esta palavra, eu amo a João, eu amo esta causa. Como ele amava o dinheiro, ele ainda ama, como ele amava, ele ainda ama. Isso é só espírito. Assim como Deus muda de fisionomia, Satanás muda de fisionomia. A cara dele é transfigurada, não tem mais aquele mesmo espírito. Todos que saíram dessa mensagem não tem mais o espírito de Deus. Olhe para o rosto dele como tão transfigurado. Eles são afáveis no púlpito, mas quando saem são demônio. São diabo, vingadores, querem vingança. Fala no púlpito, o púlpito acredita, mas fora são mentirosos. São da sinagoga do diabo. Eles mentem que são de Deus, mas não são de Deus. Eles mentem que creem em João, mas não creem em João. Eles falam, eles pregam, mentirosos. Ele ama o dinheiro, ele ainda ama o dinheiro, e se vai no nome de Jesus fazendo coisas poderosas e provendo grandes reuniões. Vamos unir para ver se a gente soma mais aqui. E ele ainda faz muito mais dinheiro, edifício, educação, todas as coisas. Irmão, um pastor que ainda está na mente de fazer uma igreja, eu não sou contra, pode fazer. Pode fazer, tem dinheiro no bolso, faz uma igreja, mas não é tempo mais de construir. O que tem que ser feito já foi. Nós estamos aguardando rápido. A minha igreja poderia ser um luxo. Essa igreja poderia ter um luxo. A gente ter todos os... Não sou contra. Mas para que isso? Isso vai ficar, eles vão tomar, vai virar armazém, eu vou estar aprontando para pegar o dinheiro de Deus para dar para os outros? Não. A gente pega o dinheiro de Deus e ajunta todos os irmãos e dá em comida para eles. É Deus comendo o que é de Deus. Só que hoje vai ser feijão com ovo, viu, irmão? Também foi muito dia de evento, quase acabo toda a árvore de açaí, até as flores levaram.
Olha só, ele podia, mas para que foi este espírito de Judas, ele foi por causa da bolsa do ouro. Rapaz, me perdoe, eu estou aqui, olha, todas as coisas, conceito material. Vamos colocar aqui conceito material. Não, você quer construir, constrói, faz. Tem que plantar, tem que colher, mas o intento de você querer fazer uma igreja mais bonita, para quê? Para atrair quem? Para atrair o povo. E o povo de Deus já foi atraído. O povo de Deus, ou com ar-condicionado, ou sem ar-condicionado, eles estão. Ele não precisa de muita pompa. O povo de Deus sempre é minoria, eles sempre foram expulsos dos grandes prédios. Me mostre sinais, se eles não ficaram com as grandes propriedades, expulsaram a minoria, sempre foi assim. Vai ser diferente no fim. Por isso que Jesus disse, o céu é o meu trono, a estrada os cabelos dos meus pés. Que trono me edificarei? Que casa me edificarei? Você, este trono que Deus queria encontrar no final deste tempo, para depositar esta palavra da esposa no teu coração, para Ele poder nos tirar aqui desta terra, ou com dinheiro, ou sem dinheiro, ou com fome, ou sem fome, ou endividado. Quem foi que se juntou do lado de Davi? Quem foi? Os endividados, os perturbados. Quem é que se fica do lado dessa mensagem? Mas, irmão, você pode estar endividado, mas você está querendo acertar a dívida. Não vai querer, não. Deus está te dando tempo para acertar a dívida. Endividado, então, olha, o banco me deu tanto, eu já vou tirar e não vou pagar. E não, isso não é espírito de Deus. Isso é espírito de Jacó, que você pode ser liberto. E a gente acertar, errar, a gente erra. Falhar, a gente falha. As falhas é para a gente se posicionando para não fazer mais o errado. Se Deus te der mais uma oportunidade de limpar esse cartão, limpar essas dívidas, eu sei que você vai fazer de novo. Não adianta dizer que não, que vai. Olha só, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. Ele na verdade tinha um ministério. De que adianta eu ter um ministério de pastor, irmão? Hein? De que adianta eu ter um ministério de pastor? De que adianta eu ter um ministério de evangelista? De que adianta eu ter um ministério de profeta? Como Judas teve, ele tinha um ministério, mas não tinha o doador. Ele não tinha Deus dentro. Eu quero não saber falar direito, mas eu quero este Deus dentro de mim. Você pode não saber explicar esta mensagem como deveria ser, e nem precisa, porque já foi explicado. Não precisa. É só ouvir o play. Vou jogar isso para ti. O pastor João me mandou. Vai preparando aí para te soltar isso aqui. O pastor Benjamin lá da África, olha só o que ele fez. Esse trabalho bonito que ele está fazendo. Vê se dá tempo aí para baixar. Hein? Então de que adianta? Luxo. De que adianta membros? De que adianta eu granjear o mundo e perder minha alma? De que adianta eu lutar contra? Sabe o que era bem fácil para esses ministros fazerem? Disse, não, irmão, aperte lá o play. É o pastor que está lá pregando, é a revelação, não ficar contra. Mas sabe por quê? Eles são desprovidos de Deus. Eles têm um ministério. O ministério ele tem como Judas tinha. Olha só, eu achei tão bonito isso aqui. Olha, mas ele não tinha o Espírito de Deus como algo próprio. Você, noiva querida, você tem o Espírito de Deus como algo próprio. Se você tem o Espírito de Deus como algo próprio, quando subir um que só tem o dom, você vai saber que ele é desprovido do Espírito de Deus, porque Deus não combate Deus. Como é que Deus vai combater? Como é que Deus vai combater Deus? Como é que Deus poderia combater a própria Bíblia que ele inspirou o homem santo a escrever? Como é que Deus vai mandar queimar essa literatura quando foi o próprio Deus que inspirou o irmão Brana de gravar?
Como é que Deus vai mandar dizer, não aperte o play, quando é a própria revelação que está aqui? Então eles não têm Deus como propriedade. Eles querem a mensagem como propriedade. Mas você só tem a mensagem de propriedade, você só vai ter a propriedade da mensagem se você tiver o proprietário. O proprietário é o dono, você tem que aceitar o dono. Aí você vai falar certo. Um dia eu já fui como vocês. Um dia não dava certo eu aplicar a mensagem do só homem e aplicar a rapa brana. Mas o dia que eu deixei o proprietário, o dono original deste livro entrar em mim, as minhas faculdades mentais foram a zero. E eu comecei a deixar ele trabalhar na minha, através de mim. Aí a coisa começa a dar certo. Ele, na verdade, tinha um ministério. Ele nunca atingiu o Pentecoste, pois ele não era a verdadeira semente. Não adianta, irmão. Isso não é para converter ninguém. Quem não é semente não adianta. Então por que o Senhor prega? Então fala lá com Moisés. Fala lá com por que eles pregaram então. Por que eles falaram de Abirão, de Coré, de Datã? Fala com Brana. Por que ele citou esses nomes? Recheou de Abirão, de Coré, de Janes e Jambre no Egito. Por quê? Fala lá, apaga lá. Fala com João, por que ele foi contra esse sistema? Porque o mesmo Espírito que estava em Brana estava em João. O mesmo Espírito que está em João está em você, está em mim. Nós não toleramos sistema da sinagoga de Satanás. Nós não, aqui dentro não. Olha só, ele nunca atingiu um Pentecoste, pois ele não era a verdadeira semente. Ele não era o verdadeiro Filho de Deus. Não, Senhor, e o mesmo se dá agora na sinagoga de Satanás. Não sejam enganados. Vocês não serão enganados se vocês forem verdadeiramente eleitos. Jesus disse que vocês não serão enganados. Mas tu sabe aonde eles vão? Eles ainda vão passar pela tribulação. E lá eles vão reconhecer. Você vê que eles adoram, eles vão no pé de Jesus. Você pode continuar lendo aqui. Eu vou parar aqui, o 111. E ele fala que os santos vão julgar o mundo. E queira ou não queira, eles chegam, eles adoram, eles veem o pé de Jesus. Mas eles não têm Jesus dentro. Eles falam de Jesus, eles falam, como os pentecostais dizem que tem Jesus, mas põe mulher pregadora, dá ceia no modo incorreto, põe pão de padaria e diz que tem Jesus. E você quer que eles seja contra o quê? Eles querem que eles falem mal de Osmar Brana, vocês querem que eles falem mal de João? Não, ele vem enganando com a mensagem de João, eles vêm pregando, ele vem mostrando que o Cordeiro saiu do trono, ele vem falando de Jesus Cristo em carne humana, mas ele não tem propriedade. O dia que esses pastores, esses ministros tiverem o proprietário, a propriedade de Deus no coração deles, jamais eles vão agir assim contra esta mensagem. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.